Galera, boa tarde. Estamos aqui hoje, sábado, né? 4 de dezembro de 2021, a meio-dia e 35 aí, né? Da tarde já, né? Ô, gente, eu vou trazer uma coisa aqui que até eu me impressionei, certo? Os hackers ainda do jailbreak não lançaram o jailbreak para iOS 15, certo? Aproveitando a deixa para uma pergunta que me fizeram ontem, você acha que iOS 15 ainda vai sair para esse ano? Creio que sim, gente. Creio que sim. Dezembro tá começando, vamos aguardar aí o mês rolar, né? E olha só o que aconteceu, gente. Uma pessoa pediu ajuda, né? Tem o nick, né, de Etimnimba, né? Aqui no Redact do Jailbreak, né? Pedindo ajuda porque ele, sem querer, né? Acidentalmente, não sei se acidentalmente, certo? Fez o jailbreak no iPhone dele com check rain estando no iOS 15, o aparelho dele, né? E agora tá falando que o aparelho não liga mais, né? Aí, please help, né? Me ajude, por favor, né? Eu não consigo mais botá-lo para funcionar, né? Aí, um dos hacks aí, né, do jailbreak, né, falou para ele explicar direito, porque não pode ser real, porque não tem como fazer jailbreak acidentalmente, né? Ou seja, a pessoa faz jailbreak no aparelho, não tem como esse negócio de jailbreak sem querer, né? Aí, inclusive, o iOS 15, o jailbreak não saiu. Então, como que a pessoa consegue botar jailbreak no iPhone 8 estando no iOS 15, né? Aí, vamos lá, né? Aí ele, o cara aí, né, o dono da postagem, né, o OP, né, ele fez uma resposta, certo, falando que ele foi botar o aparelho dele, né, para funcionar com o Future Restore, né, mas ele, em vez do Future Restore, ele usou o programa IPWN-DFU. Eu já ouvi falar desse programa, ele já é bem antigo, certo, gente? E aí ele foi botar o iPhone dele, certo? Em modo DFU por esse programa, que a função desse programa é botar justamente o aparelho pelo DFU, certo? E depois o aparelho dele desligou, certo? E voltou, mas ele não estava normal, certo, gente? E aí ele tentou, né, como última solução, fazer o jailbreak do aparelho dele com o check-rain, ele estando no iOS 15. Sim, gente, a gente vai lá nas opções lá do check-rain, lá muitas vezes, foi o que eu falei no vídeo anterior aí. Certo? Lá tem a opção lá de Allow Untested All iOS Devices, ou seja, aceitar, né, permitir versões do iOS não assinadas, ou seja, que não tem jailbreak até o momento, você pode tentar fazer pelo check-rain, porque tem aquela opção lá, certo? Aí ele foi, certo? Aí ele botou o aparelho dele em DFU mod pelo check-rain, certo? Que é negócio de segurar lá o power e o volume lá, né? Por 30 segundos, beleza. O aparelho dele depois reiniciou pelo check-rain, certo? No boot. E apareceu o Cydia na tela dele, certo? Na tela de início. Só que aí o aparelho, logo em seguida, bloqueou de novo e não desbloqueava mais, certo? Aí ele, uma das últimas mensagens aqui embaixo, aqui, ó, certo? Ele escreveu que talvez essa não seria uma boa ideia, né? Aí, beleza. Aí ele falou, não foi mesmo, né? Aí ele falou que agora ele não pode mais usar o Future Restore porque o aparelho não volta ao normal, certo? Aí um cara aí embaixo, né, respondeu para ele, mandou ele segurar por 30 segundos, né, pressionar antes, né, o botão de volume para cima, depois pressionar o volume para baixo e depois segurar o botão de power, né, que é o de desliga, por 30 segundos. Parece que funcionou, certo? Porque o cara aí do iPhone com o jailbreak falou que funcionou, certo? E que salvou a vida dele. Só que aqui ele deixou uma coisa que ele não respondeu. Se o Cydia, seu aparelho dele voltou ao normal, mas se o Cydia saiu ou não da tela de início do aparelho dele, que o Cydia apareceu, certo, gente? Então, se o Cydia não aparecer, se não ele não sumiu do aparelho, pode ser que o Cydia não esteja funcionando, certo? Que não tem jailbreak ainda para o iOS 15. Só que tá aí, um iPhone 8 com o iOS 15, o Cydia apareceu na tela de início, certo, gente? Ah, isso aí é bom acontecer esses casos, sabe por causa de quê, gente? É um caso à parte, mas fica aí a deixa pro pessoal que tá perguntando, será que o iOS 15 vai ter jailbreak? Será que sai esse ano? Ô, gente, que tudo indica que sim, porque se o Cydia instalou, gente, se o Cydia instalou no aparelho do cara, certo? Por esse processo pelo
IPWN-DFU e depois fazendo o checkra1 15, né? Foi algum bug que deu ali com o IPWN-DFU, né? Que queria voltar o aparelho para o iOS 14. Às vezes o programa ali já estava com o IPSW do iOS 14 e deu alguma gambiarra ali no sistema dele e o checkra1 às vezes reconheceu o aparelho dele como iOS 14, não iOS 15 e botou o Cydia lá. Só que o Cydia não estava funcionando, o aparelho dele crashou, certo? Desligava e não ligava mais, né? Aí fica a deixa, gente. Se o Cydia já apareceu no iPhone 8 com o iOS 15, nessa gambiarra toda, imagina o avanço que os hackers aí do jailbreak não estão já com o Cydia funcional no iOS 15, certo, gente? Então vamos deixar os hackers trabalhar, certo? Eu queria trazer essa novidade para vocês aí, certo? É uma coisa bem estranha, né? Seria, assim, fora a release final do programa dos hackers, seria, assim, uma pessoa que teve muita sorte de botar o Cydia no seu iOS 15 aí, né? Sem programa nenhum de hacker. Gente, eu prezo muito isso, eu adoro esses negócios, certo? Esses testes aí. E se estivesse no iOS 15, por exemplo, no meu aparelho, eu já estava fazendo tudo quanto é teste também. Eu ia passar o Cydia para IPA lá, ia tentar instalar o Cold Store, entendeu? E ver se funcionava, certo? Eu fazia muito isso, certo? Inclusive lá no iOS 6, para quem é antigo no canal aí, tem mais de 5 anos já, vai ver que eu consegui botar o Cydia na época no iOS 6.1.2, nem tinha ainda jailbreak para ele. Logo depois de um mês que eu tava fazendo isso, que veio lá a equipe do Evasion, certo? E fez o Evaders, né? Que fez o Evasion lá pro jailbreak do iOS 7, certo? E veio a Pango também e fez jailbreak pro iOS 6, só que antes da Pango fazer, eu já tinha o Cydia no meu aparelho. Como que eu fiz isso na época? Na época não precisava de certificado, expirando nem nada, né, gente? Eu simplesmente fui lá no iPhone Cake, baixei o Cydia.ipa, né, que era o Cydia convertido em IPA, lá no site do Fullshared, certo? Pesquisei lá Cydia.ipa, achei um lá, mandei abrir com o iPhone Cake, o app Cake não é que instalou o Cydia no meu aparelho, só que ele abria e fechava, certo, gente? Mas já tinha o Cydia também no iOS 6 antes dos caras lançar o jailbreak, certo, gente? Então aí tem essa outra novidade aí, certo? E, gente, aí vocês vão falar assim, já que o Ítalo fez esse vídeo aí, aconteceu com uma pessoa lá no Redact do jailbreak, que tal eu testar com o meu aparelho, botar o IPWN-DFU aqui e depois voltar com o checkra1 15. Só que tem uns problemas, gente. Checkra1 15 não existe. Checkra1 é pro iOS 14 para alguns aparelhos só que funciona. Certo? O que aconteceu ali que o cara botou o aparelho DFU pelo IPWN DFU, certo? E alguma coisa, igual eu falei, alguma coisa aconteceu com o sistema dele que o checkra1 reconheceu como uma versão de jailbreak, certo? E foi lá e botou o Cydia lá. Mas vocês viram que crashou o aparelho do bicho também, certo? Então fica a critério de cada um. Se forem fazer gambiarra, gente, eu não recomendo, certo? Agora, se quiserem fazer para ver se vai funcionar, aí problema de vocês se o aparelho de vocês crashar, certo? A recomendação é que espere a versão final aí do jailbreak pelos desenvolvedores do jailbreak, né? Os famosos hackers da versão, certo, gente? Então fica essa novidade aí para vocês aí, né? E qualquer novidade assim desse tipo, ou curiosidade adversa igual essa aí foi aí, eu trago outro vídeo para vocês, certo, gente? Até a próxima, se Deus quiser.